Hoje uma entrevista muito especial, estamos aqui com um grande empresário que é fundador e CEO da Petz e além disso possui uma participação no programa Shark Tank como um dos investidores. Sérgio Zimmermann, seja muito bem-vindo ao Café com Ferricast. Prazer estar aqui. Sérgio, brigadão por ter vindo aqui. Eu sei que o teu tempo é escasso, né? É difícil trazer grandes empresários aqui. Eu queria começar o podcast te perguntando se os chineses vão destruir o varejo no Brasil. É o que dizem os analistas, especialistas, que os chineses vão destruir o varejo no Brasil. Tu concorda com essa afirmação? Olha que afirmação boa e que pergunta inteligente. Potencialmente sim, se o governo permitir, vão destruir. Porque vamos pensar o seguinte, como é que você consegue concorrer no Brasil pagando hoje aproximadamente metade dos impostos, ou melhor, o dobro dos impostos do que o chinês paga? O chinês está pagando aproximadamente metade, é menos da metade, mas com muita boa vontade vamos falar que paga metade. Não gera um centavo de receita para cá, não gera emprego aqui, mas destrói o emprego e destrói o varejo. Então, potencialmente, falando em economia, é um perigo para o varejo, mas eu quero aproveitar a sua pergunta para te falar outra coisa. É um perigo para a vida das pessoas. Você já parou para pensar que a gente tem Procon, a gente tem Anvisa, tem Metro, tudo que regula o varejista nacional e a indústria nacional para a proteção do consumidor. Só que esse mesmo consumidor não tem proteção nenhuma quando o assunto é cross-border, quando o assunto é chinês vendendo aqui. Como é que pode o governo não proteger a própria população? Nenhum país do mundo faz isso. Então, o governo ele não tem atuado para diminuir esse potencial das varejistas estrangeiras ou não tem atuado para fortalecer o varejo nacional? O ministro Haddad, eu entendo que ele é extremamente bem intencionado e ele está fazendo o que é possível dentro da área política. Na área técnica, ele sabe que não tem sentido o que está sendo feito, mas a limitação dele são as questões políticas que todo mundo tem acompanhado. Agora, na área técnica, que é essa proteção ao consumidor a que eu me referi, não faz sentido até agora não ter sido tomado providências nenhuma. Recentemente eu estive na China e perguntei lá se eu quisesse vender produto na China, como é que seria, para fazer o inverso. Falei, super tranquilo, você falou que você quer vender, você põe a lista dos produtos, o governo vai analisar se fere alguma das normas para consumo da população chinesa, se não ferir nenhuma norma, está liberada a venda. Ou seja, o governo chinês protege o cidadão chinês, o consumidor chinês, mas aqui o consumidor brasileiro está totalmente desprotegido do cross-border. Tu acha que... Qual o problema do Brasil? Por que o governo... Por exemplo, os Estados Unidos agora taxou 100% os carros chineses, para vender lá 100% de impostos, né? Por que no Brasil isso é um problema de posicionamento? Por que tu não pode proteger a indústria nacional como acontece nos outros países? Querendo ou não, a gente tem o varejo, deve ter responsável por 20, 30 milhões de empregos aqui, diretos e indiretos, sabe? Um negócio absurdo. Por que no Brasil a gente não pode dar um basta nisso? Assim? Ou seja, proteger a indústria de forma a não prejudicar a economia e outra, não prejudica só o varejo. O varejo fraco quebra o país inteiro, porque, né, são milhões de empregos, são bilhões de arrecadação, trilhões de arrecadação, sei lá quanto. Por que tu acha que aqui não funciona isso? Então, Ferri, só vamos analisar o seguinte, vamos isolar um pouquinho o Brasil, vamos pensar no resto do mundo. O mundo é dividido em duas categorias. Países ultraliberais que pensam da seguinte forma: olha, se o produto está sendo produzido fora, comercializado fora, produzido dentro ou comercializado dentro, não me interessa. A regra vai ser igual para todo mundo e que vença o que for mais competitivo.
São os países superliberais que não colocam barreira nenhuma de proteção ao varejo e à indústria nacional. Isso é um bloco de países que tem. Existe um segundo bloco, um pouco maior do que esse primeiro, que são os países protecionistas. E você acabou de citar o exemplo dos Estados Unidos, os países europeus na maioria. O que eles fazem? Eles veem quando um produto está extremamente competitivo e destruindo o varejo e a indústria local, e eles alegam, por exemplo, um subsídio do governo local, do governo que está exportando, e cria uma barreira de proteção, uma barreira tarifária para proteger. São os dois blocos de países que tem no mundo. E o Brasil criou a terceira categoria, que é a barreira de proteção para quem está do lado de fora. É inexplicável. Por que o Brasil criou uma barreira de proteção para quem está na China, para quem está na Ásia? Agora, quer dizer, o presidente, ele coloca, por exemplo, que isso é bobagem porque são bugigangas que estão vindo. Ok, as bugigangas foram 50 bilhões no ano de 2023. Mas não tem problema. Se são bugigangas, defina quais são essas bugigangas, quais são os produtos, e eu concordo em que bugiganga não deveria ter imposto nenhum. Só que, por que a bugiganga produzida na China não tem imposto, mas se a bugiganga for produzida no Brasil, aí tem 100% de impostos? Por que se a bugiganga é comercializada pelo site chinês não tem imposto, mas se a bugiganga é comercializada pelo varejo nacional tem imposto? O critério da bugiganga tem que ser igual para quem está do lado de fora ou para quem está do lado de dentro. E aqui eu quero reforçar, o varejo não está pedindo proteção ao governo. O varejo está pedindo isonomia, o varejo está pedindo tratamento igual a quem está do lado de fora. Esse é um ponto interessante. Tu acha que funcionou de alguma forma aquela taxação das blusinhas chinesas, entre aspas, o aumento de impostos que o governo impôs? Tu acha que isso retardou, piorou um pouco, fez as pessoas deixarem de consumir ou não fez diferença nenhuma? Ou teria que ser um imposto mais relevante para ter uma diferença real no varejo? Existe uma coisa aqui, Fer, que é a diferença entre a teoria e a prática, né? Na teoria, a blusinha, ela pagava 60% de imposto de renda. Quando era comercializada aqui, tá na lei. Até 2022, 2023, tinha que pagar 60% de imposto de renda. E o governo reduziu para zero e agora criou o imposto de 20%, mais 17% de ICMS. Bom, na teoria, reduziu o imposto. Na prática, aumentou. Por quê? Porque os 60% que deveriam estar sendo recolhidos, era recolhido zero. Foi o maior essa história do cross-border é o maior escândalo de sonegação fiscal que os asiáticos fizeram com o Brasil, zombaram da Receita Federal do Brasil, zombaram dos brasileiros, fazendo de conta que não existia a lei dos 60%. E muita gente, aqui é bom notar, que talvez nos comentários vai aparecer, ele está falando bobagem, porque até $50 era isento. Mentira. Essa isenção de $50 não existe, está na lei. O que diz a lei é o seguinte, $50 é isento de pessoa física para pessoa física como presente. E a mesma lei diz, se houver uma transação comercial intermediando essa remessa de $50, o remetente, ainda que seja pessoa física, ele será tratado como pessoa jurídica e terá os 60% de impostos. Portanto, as plataformas alegavam que era isento de uma forma absolutamente mentirosa. E agora, então eles pagam menos impostos do que a teoria de antes, mas na prática acabam pagando mais, porque não pagavam nada. Então isso freou um pouco esse crescimento que estava numa verdadeira progressão geométrica. Era, se não me engano, projetando para 150 bilhões por ano esse negócio já, nos próximos anos, né? A projeção estava sem parar, deu uma controlada agora, mas ainda num patamar muito alto. E sabe o que é pior, Fer? Olha que detalhe interessante.
60 bilhões em 2022, 50 bilhões em 2023 de cross-border. Isso são dados do Banco Central. Mas se você consulta os dados da Receita Federal, o dado é aproximadamente 1/3 desse valor. Você sabe qual é a diferença? A diferença é que o dado do Banco Central está medindo a transação efetiva dos cartões dos pagamentos. E o dado da Receita Federal é a autodeclaração dos exportadores asiáticos que colocam qual é o valor da remessa que eles precisam ser a base de cálculo para recolher o imposto. Então tem um tipo de evasão. Mas é descarada a evasão. Eu tive a oportunidade de pedir já para o ministro Haddad, para o mínimo que o governo deveria fazer, além do imposto ser baixo, ele deveria ser corrigido, mas independente da correção da alíquota do imposto, é você cruzar o dado da transação com o dado do recolhimento do imposto. Não é cruzado isso. Quer dizer, você recolhe o que você declara que vale o produto. Então, só para que vocês tenham uma ideia, eu sou conselheiro do IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. São os grandes varejistas e estão nessa entidade. Nós produzimos todas as provas necessárias através de um escritório, registramos em cartório, entregamos um dossiê na Procuradoria-Geral da República, no início desse ano, com todas as provas da sonegação, as provas de produtos. Só para você ter uma ideia, tem uma pomada para passar no seio para evitar ter filhos. Esse tipo de produto é vendido e comprado aqui no Brasil. Então, a gente provou tanto a parte técnica de produtos proibidos no Brasil que estão sendo comprados dessas plataformas, assim como a parte tributária das ilicitudes que são praticadas. A gente espera que em algum momento isso seja resolvido. Se não, voltando à sua pergunta anterior, realmente o varejo tem um futuro incerto. Antes de dar seguimento, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, a Sérgio K, uma referência em elegância masculina. As roupas da Sérgio K são de muita qualidade e você pode comprar mais barato usando o cupom FERRE15. O Arthur era narrador esportivo antes, é por isso que ele tá narrando assim agora. Isso aí. E também a Minerva, né? A Minerva tem a carne da Estância 92, a marca Estância 92, para você fazer o melhor churrasco que existe nesse mundo. Um beijo pra família Queiroz, aqui nosso patrocinador. E aí, Takaya, tu quer... Eu quero fazer uma pergunta para que ele possa falar mais sobre a história dele, né? Então, Sérgio, você já disse em algumas entrevistas que convive com o comércio desde criança. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso, como é que foi toda essa trajetória até se estabelecer ali na Pets. Tu pode contar a tua trajetória desde que tu era animador infantil com 18 anos? Não pode ser antes? Pode, pô. Ah, então tá bom. Eu vou falar desde que eu nasci. Pô, então faz tempo isso. Um pouquinho. Sacanagem. Isso não é tanto tempo assim, 1966. Uns aninhos, 58 anos atrás. Eu nasci numa casa que tinha quarto, que tinha cozinha e loja. Então, ao invés da sala, meu pai tinha destruído a sala para fazer uma confecção de roupas infantis. Então, eu nasci literalmente nos fundos de um comércio. E, portanto, para mim, todos os termos de comércio são absolutamente naturais. Eu costumo brincar que eu sou da época que se uma pessoa de terno e gravata entrasse no comércio, lá do Brás, a gente já passava mal porque a gente sabia que era fiscal. Porque ninguém entrava no comércio que não fosse fiscal de terno e gravata. Aos 10 anos de idade, eu estava na 4ª série primária, nas férias de julho, a minha mãe ficava atendendo os clientes na loja, meu pai ficava fazendo a confecção no fundo da casa, e aos 10 anos, nas férias de julho, meu pai pediu para ajudar minha mãe durante as férias. Aí eu já quis negociar com 10 anos. Falei, olha, eu vou ajudar, mas eu queria fazer um acordo. Eu não quero receber para ajudar. Eu quero que você me empreste um dinheiro, eu quero sair pelas ruas aqui do Brás, comprar algum produto que não venda na loja, e para não concorrer com nada que tem aqui, e o que lucrar disso é meu.
ele concordou, me deu um pouco de dinheiro, eu fui, escolhi, pus na loja, vendi, aí voltei com o dinheiro que eu vendi, comprei mais. Eu sei que eu fiz isso talvez 4, 5 vezes em um mês. Em um mês eu ganhei, eu lembro bem disso, o salário de um ano de um balconista fazendo isso. Então, de alguma forma, assim, desde criança, para mim, a história da negociação fazia parte. Aí depois eu fiz Escola Técnica Federal, curso técnico de edificações. E quando eu tinha 18 anos, eu estava fazendo estágio na Rede Ferroviária Federal de São Paulo e estava concluindo o estágio e precisava arrumar emprego em construtora. Eu fazia as entrevistas de emprego nas construtoras e na parte técnica eu ia muito bem. Eu gabaritava qualquer teste técnico, porque realmente o curso da Escola Técnica Federal de São Paulo é muito bom. Só que aí eu era chamado depois para fazer o segundo teste, que era o psicotécnico. E o psicotécnico eu nunca passava dessa fase. Nunca fui chamado para uma entrevista nos construtores. Sabe a história de desenho uma árvore, e aquelas coisas mais abstratas assim? Acho que, sei lá, eu desenhava a árvore num lugar errado ou muito pequeno. Sei lá o que eu fazia de errado, que eu não estava conseguindo emprego numa construtora. E aí, à época, eu tinha uma namorada que fazia animação de festas infantis para uma empresa. E um dia eu tinha um Fusquinha 76, era 1984, eu tinha 18 anos e eu tinha um Fusca 1976. Um dia eu fui levá-la até a sede da empresa, que ficava em Pinheiros, e o dono da empresa falou: pô, o cara que ia levar a sua namorada para a festa faltou, você não pode levar? Aproveitar que você está com o carro e levá-la e cuidar do aparelho de som na festa. Eu falei: posso, não estou fazendo nada, era um sábado. Fui, levei, e aí eu vi que ela fez a festa inteira, animou pra caramba os adultos, as crianças, e no final da festa eu fui cobrar o cliente. Eu peguei valores de hoje, eu cobrei R$1.000 pela animação, só que ela ganhou R$100 para fazer. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei: caraca, ela fez tudo sozinho, ganhou R$100 e a empresa fica com R$1.000. Bom, fiquei com aquilo na cabeça. Algumas poucas semanas depois, eu tive esse Fusquinha 76 roubado na porta da escola. E aí veio um cheque da seguradora. E aí eu olhei para aquele cheque, olhei para o cenário que eu não estava conseguindo emprego, aí eu chamei minha namorada e fiz uma proposta para ela. Falei: você não topa sair dessa empresa que você está fazendo festas, e a gente pega o dinheiro do seguro, faz uma roupa de palhaça para você, faz uma roupa de palhaço para mim, ensina como é que faz isso aí, e o resto do dinheiro a gente investe em publicidade. Ela topou. Aí ela era a palhaça estrelinha, eu o palhaço salsicha, que a gente acabou escolhendo esse nome, eu era bem magro à época. E assim começou então a minha primeira atividade empreendedora. E começou a dar super certo, as crianças pedindo: quero palhaço salsicha, a estrelinha já era super conhecida à época. Só que eu percebi que era muito limitante isso, porque dependia de mim. E aí eu comecei a perceber que tinha muito jovem que queria fazer animação de festas. E aí eu comecei a contratar gente para ganhar R$100 e cobrar os 1.000, fazendo anúncio em jornal. E aí o negócio começou a pegar tração. Depois de 1 ano e pouco fazendo isso, eu percebi que tinha uma oportunidade. Por que não fazer também alimentação? Aí eu fiz barraquinha de cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante, porque às vezes a gente ia fazer essas animações e outros estavam fazendo alimentação. Eu falei: pô, vamos fazer a gente alimentação. E deu super certo a alimentação. Só para vocês terem ideia, no período que eu fiquei à frente desse buffet infantil, que era totalmente a domicílio, a gente fez mais de 4.000 festas. Tá? Bom, do buffet infantil, a gente teve um problema porque eu fornecia alimentação e bebidas, refrigerante e cerveja. E aí veio aquela história do plano cruzado, vocês devem saber disso, o quanto faltou de cerveja no mercado. E os lugares que vendiam limitavam a 6 unidades por pessoa. Só que eu precisava fazer as festas, e eu precisava de caixas de cerveja. E eu tinha um vizinho que tinha uma adega no mesmo quarteirão da onde eu morava. Eu já não estava mais morando nos fundos da loja, eu estava morando numa casa normal.
também ainda no bairro do Brás. E essa adega falou, olha, tá limitado em 6 por pessoa. Eu falei, não, espera aí, toda semana eu compro caixa de cerveja de você, eu não posso pegar 6, então eu não posso fazer nada, é 6 para cada um. E eu fiquei pé da vida com aquela situação, eu comecei a correr os supermercados para conseguir mais cerveja, só que eu fiquei com raiva e acabei abrindo um comércio na porta de uma adega, que era no mesmo quarteirão. Eu falei assim, pô, esse cara vai vir então que é concorrente, já que ele não me forneceu cerveja, agora ele vai sentir a concorrência, então. E eu comecei a vender refrigerante de cerveja pelo preço da tabela da Sunab, porque todo mundo cobrava ágio, mas eu comecei a vender pelo preço, a adega pegou fama, aí tinha um Pão de Açúcar na rua que fechou, numa reestruturação que a Bíblia tinha promovido, aí eu montei um mercadinho de 80, 100 metros quadrados, o mercadinho estava indo bem, aí tinha um vendedor da Brahma, que me atendia nesse mercadinho. E vendedor da Brahma naquela época tinha status, porque cerveja era um item mais raro, então os botecos tratavam muito bem o vendedor da Brahma. E ele passava a tarde inteira comigo, ajudando no mercado. Ele tinha uma Kombi velha também. E eu falei, o nome dele era Levi. Eu falei, Levi, você não quer fazer uma coisa? Eu falei, você tem a sua clientela, você tem uma Kombi velha, e eu compro açúcar, arroz, feijão, cavalinho, velho barreiro, 51, tudo que os botecos aí que você atende consomem. Vamos montar uma sociedade informal de uma distribuidora? Ele topou. E assim nasceu o Atacado, em 1991. Exatamente desse jeito. A primeira lista tinha 20 produtos batidas numa máquina ultramoderna que chamava Praxis 20, que era a máquina de escrever com corretor. E começou a dar muito certo. E aí eu cheguei pro Levi, que era o sócio. Falei, Levi, se tá dando certo para você faz uma das rotas da Brahma. Você tem um monte de colegas na distribuidora que fazem outras rotas. Por que você não convida seus colegas a fazerem o mesmo que você está fazendo? A gente vai comissionar. E ele fez isso, muita gente aceitou. E aí começou a dar tração ao Atacado. Aí a gente montou uma coisa mais formal, aí a gente montou um armazém de 300 metros quadrados, depois foi para 500 metros, depois foi para 1.000 metros, 2.000. Bom, 10 anos depois, isso começou em 91. Em 2001, a gente estava com 600 funcionários, 300 vendedores externos e 300 funcionários internos. O Atacado tinha mais de 12.000 metros quadrados de área de depósito em Guarulhos, para alimentos e perfumaria, tinha uma unidade em Santa Bárbara do Oeste, com 2.000 metros quadrados, para o interior, e tinha um autosserviço de perfumaria na Marginal Tietê, na ponte da Vila Guilherme, para concorrer com a Ikezak, que é o autosserviço para os profissionais que mexem com cosméticos. Só que naquela época, qual era o pensamento? Tudo que sobrava, eu reinvestia no negócio, e a gente começou a ter muita questão de juros. Assim, como eu descontava todos os títulos, os juros começaram a comer todo o resultado. E como a gente sempre queria pagar tudo religiosamente em dia, a gente foi mantendo essa situação, acelerando venda. E como é que... Porque quando você começa a dar prejuízo, um jeito de você financiar o prejuízo é acelerar a venda. E eu fui acelerando a venda, só que como é que você acelera a venda no atacado? Diminuindo a margem. E quando você diminui a margem, o que você faz com o resultado? Você piora. E eu fui fazendo isso com a crença que um dia eu ia conseguir sair dessa lógica. Mas eu via que eu estava afundando fazendo isso. E quando eu vi que eu só tinha metade do ativo para responder pelo passivo, metade do passivo, né? O meu ativo era só metade do passivo. Eu falei, cara, mas é melhor chamar um consultor, que acho que eu perdi a mão aqui do negócio, o negócio vai desandar. E o consultor falou, olha, você primeiro morreu e depois você chamou o médico. O negócio tá ruim. Foi o melhor que eu posso te falar é te indicar para um advogado falencista para ele te orientar o que fazer. Você não está numa situação de contorno, a situação já é crítica aqui. É uma situação de concordata, já com metade do patrimônio. Aí eu procurei esse advogado e o advogado me orientou o quê? Como é que está seu crédito? Perfeito, meu crédito está ótimo. Ele falou, então faz o seguinte, compra tudo que você puder. O que você conseguir comprar, vai comprando. Quando você não puder mais, você volta aqui e a gente entra com o seu pedido de concordata.
E aí você tem 2 anos para pagar. Na época era assim que funcionava. 40% no primeiro ano, 60% no segundo ano. E você se livra dos juros bancários. Falei, legal, obrigado. E eu voltei. Achei que tinha muita lógica o que ele falou, só que quando eu comecei a pensar em pedir, sei lá, para uma Nestlé da vida, pô, vou pedir um caminhão de leite moço sabendo que eu não vou pagar agora, vou pagar só daqui 2 anos, eu não achei muito fair com a indústria fazer isso. E aí o que eu resolvi fazer, que eu achei mais conveniente? Eu fiz exatamente o oposto do que ele me orientou. Era outubro de 2001, quando eu reuni os 4 compradores que nós tínhamos e mandei suspender todas as compras. Normalmente atacado compra tudo na última semana para o mês inteiro. Eu falei assim, ó, comprem o suficiente para 1 semana. Eles não entenderam nada. Eu falei, mas marque uma reunião na primeira semana de novembro, que eu vou explicar para os fornecedores por que a gente comprou 1 semana só. O que eu tinha na ideia? Eu tinha feito uma reestruturação do grupo, que se eu tivesse 15 dias a mais de prazo, eu conseguiria sair dessa lógica e deixar a empresa em pé. E aí eu fiz uma apresentação para todo mundo e mostrei toda a situação patrimonial da empresa. Quanto que ela tinha de patrimônio, quanto que ela tinha de dívida, como é que por que os 15 dias seriam a solução. Eu apresentei tudo, houve um silêncio digno de um funeral. Nossa. Diante da apresentação. E passou 2 dias, 3 dias, eu ligava para pegar um feedback, estamos analisando. E ninguém me dava a resposta. Quando deu 1 semana, e aqui eu vou pegar um exemplo, mas que é o exemplo clássico, eu vendia na época 100 toneladas de café pilão, por mês. Eu tinha comprado 25 toneladas. Aí 300 vendedores na rua tirando pedido e em 1 semana acabou. Aí eu liguei para a União, que na época que subiu o pilão, eu falei, escuta, eu preciso de mais café. Sim, mas ainda não tem a resposta do prazo adicional que você pediu. Eu falei, não tem problema, manda no prazo normal. Não, você não está entendendo, seu crédito foi bloqueado. Não, mas bloqueado por quê? Não estou devendo. Só pedi 15 dias a mais de prazo, mas está tudo em dia ainda. Ele falou, pois é, mas com a situação que se apresentou, a gente está orientado a diminuir o risco com você. Não dá para fornecer. E isso, então, aí o que começou a acontecer com 2, 3 semanas, se vender sabão em pó, maionese real, umas leite moça, e a gente não entregar porque os fornecedores não estavam entregando. E aí espalhou que a gente ia quebrar. E na época a gente faturava 15 milhões por mês. Em dinheiro atualizado é uns 50 milhões por mês. Isso em outubro de 2001, 15 milhões. Em janeiro de 2002, a gente faturou 2 milhões. Imagina que é uma empresa sair de 15 para 2 em 3, 4 meses. Eu vi o mundo cair na minha cabeça sem estoque. Então eu literalmente quebrei sem ter estoque, que é o pior jeito que você tem de ter uma situação. E aí a única coisa que me sobrou, que tinha algum valor para mim, mas não para o credor, era esse ponto na Marginal Tietê, porque a gente tinha reformado ele, tinha alguns meses. Aí eu fui procurar o dono do ponto para saber se ele poderia me dar um novo contrato para eu tentar começar alguma coisa na vida, e eu não sabia o que eu ia começar. E eu contei toda a história para ele, a história que eu acabei de contar aqui. Ele gerou identificação com ele porque ele também era do comércio e também tinha quebrado uma vez, e tinha quebrado de uma maneira honesta. E ele me deu esse contrato que eu precisava. Então eu tinha o ponto, mas eu não sabia o que fazer. Aí a primeira coisa foi perfumaria no varejo. Liguei para o pessoal que eu tinha contato, desaconselharam porque a Marginal Tietê não era para varejo. A Marginal Tietê era para perfumaria no atacado, precisava ter mais tráfego de pedestre para ser varejo. Pensei numa mega loja de brinquedos, talvez por ter 4 filhos à época. Eu falei, o que eu vou gastar de presente no Natal, em Dia das Crianças? Chama uma mega loja de brinquedos. Também não funcionou, porque eu chamei o pessoal da Esteira e eles falaram, olha, isso é muito sazonal, já tem grandes redes. Aí eu tinha um cunhado que fazia shampoo para cachorro no quintal da casa dele. E ele falou, por que você não pensa numa pet shop? Eu falei, você tá maluco, pet shop não tem sentido.
Por que eu falava que não tinha sentido? Porque a minha referência de pet shops eram essas lojas pequenas, 70 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros era uma enormidade. E eu tinha de espaço ali praticamente 3 mil metros quadrados. Não fazia sentido, né? Em área de venda lá, mais de 2 mil metros quadrados. Não tinha sentido nenhum uma pet shop. Mas ele insistiu, eu chamei então o gerente da Pedigree à época, e ele perguntou, depende. Eu perguntei se fazia sentido uma pet shop, e perguntei envergonhado, assim, porque eu falei, pô, que pergunta mais sem nexo. Ele falou, depende, você está pensando em fazer alguma coisa no estilo da Cobase? Eu falei, Cobase? Mas o que é Cobase? Nunca tinha ouvido falar, porque eu sou morador da Zona Leste. Cobase tinha 3 lojas, uma no CEAGESP, outra no Walmart de Osasco e outra na Giovanni Gronchi no Morumbi. Como eu não frequentava essa parte da cidade, eu não tinha ouvido falar deles. E quando eu descobri as 3 lojas maravilhosas que a Cobase tinha, eu tomei a decisão, vou entrar nesse negócio. Tentei ser franqueado, o gerente me bloqueou, porque ele falou, os donos não atendem, ele não tem sistema de franquia. Eu falei, então ferrou, vou ter que aprender. E assim nasceu a Pet Center Marginal. Esse era o nome original. Nasceu pensando em uma loja só. Por isso que o nome era Pet Center Marginal. E aí depois tem toda a história do crescimento da companhia. Impressionante. Doido esse negócio, hein? Fala um pouco do crescimento da Pets aí nessa loja, porque tu acha que a pandemia te ajudou? Porque todo mundo comprou um pet na pandemia, né? Acho que a pandemia que deu uma porrada na Pets ou não mudou nada? Conta esse do dia zero para 200 lojas e um IPO. Eu já fiz um IPO, eu sei a dificuldade que é fazer um IPO, é uma loucura. Nossa, assim... E a Pets hoje também não tem nenhuma dívida, né? Tu acha que depois da porrada que tu levou lá com endividamento, com rolagem de margem, tu trouxe para o business hoje já essa política de não ter dívida nenhuma e usar o caixa e não alavancar? Isso teve algum reflexo nos primeiros anos, mas hoje essa história minha passada não passa de uma história passada, no sentido de que eu sei hoje, quando um negócio é bom, ele pode ter um nível de endividamento saudável. Existe um nível de endividamento que é perfeitamente cabível, e são outras razões que a gente entende que não tem que ter endividamento, porque com juros reais de 8% ao ano que o Brasil está praticando, e com o varejo um pouco mais de lado, não faz sentido você fazer isso. Mas vamos lá. Existe um período de 2002, 17 de agosto de 2002, fundação da Pet Center Marginal, até final de 2013, que eu atuei sozinho. Eu montei 27 lojas. Com um pouquinho de dívida, tá? Final de 2013 entra o fundo Warburg Pincus, um fundo americano de private equity, o fundo mais antigo de private equity do mundo, inclusive. E eu vendo 50% da empresa, mais uma ação, o controle passa a ser deles. Foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, a convivência com a Warburg Pincus e o aprendizado que eu tive com eles. Em 2020, a gente decide em conjunto abrir o capital. A gente abre o capital, eles saem, ficou com o mercado. E agora, em 2024, a gente anuncia a fusão com a Cobase. Esses são os grandes eventos que teve na empresa. Agora, quando a gente pensa em crescimento, vamos colocar alguns períodos aqui. Se a gente vai de 2002 até 2019, se você pegar o CAGR, ou seja, a taxa média de crescimento nesses 17 anos, foi de impressionantes 35%. Uma taxa muito alta, você crescer 35% todo ano. Aí veio a pandemia, né, em 2020. A pandemia foi uma das crises, foi com certeza do que eu conheço na vida, foi a crise mais assimétrica que já deve ter tido na humanidade. Porque normalmente crises são mais unidirecionais, elas afetam todos na mesma direção, uns mais, outros menos, mas afetam todos. Aqui a pandemia não, a pandemia foi uma crise assimétrica. Alguns setores foram para o chão, outros setores explodiram.
E um dos setores que explodiu, não só no Brasil, em várias partes do mundo, foi o setor pet. Porque as pessoas começaram a interagir mais com pet, porque as pessoas entenderam, ficando em casa, elas começaram a ressignificar a vida e resolveram então adotar um pet, ou resolveram comprar um pet. Mas enfim, e a renda disponível, as pessoas não tinham como gastar com viagem, não tinham como gastar comendo fora. Então começou a sobrar dinheiro no bolso do consumidor. Então toda essa combinação de fatores fez com que o mercado pet no Brasil e em todas as partes do mundo que o mercado pet é relevante, ele crescesse a passos largos. E cresceu assim, 50%, 60% em 2021. E aí veio o pós-pandemia. No pós-pandemia, que a partir do ano 22, alguns desses setores que explodiram, eles devolveram o crescimento. O setor pet, ele meio deu uma lateralizada. Só que ele lateralizou com o nível lá em cima. E aí é um problema aqui, Ferri, você que mexe com investidores, eu vou contar uma coisa aqui para a nossa audiência que tem muitos investidores. Aí vem um problema de uma comparação, uma leitura de comparação equivocada. Porque nos anos de 22, 23 até 24, o setor pet começou a ser comparado com outros setores, como, por exemplo, o vestuário. E aí fala, pô, mas o setor de vestuário está crescendo mais que o setor pet, então o setor pet não é resiliente. Só que, na verdade, o setor de vestuário está crescendo porque ele foi quase para o chão durante a pandemia. E aí, para ser mais correta a análise, a gente tem que comparar os setores contra 2019. E quando a gente compara os setores contra 2019, você vai ver que disparado na frente, em termos de crescimento, está o setor pet e farma. Outros setores estão muito abaixo em crescimento. Ou seja, o setor é extremamente resiliente, a Pets é extremamente resiliente, basta dar um número aqui para você. 2019, a gente faturou 1,2 bi. 2024 agora, a gente deve faturar em torno de 4 bi. Uma empresa que... Uma empresa que... Olha o que multiplicou, 1,2 para 4. Se pegar o IPO pegou dado do meio do ano. A gente fez um IPO faturando 1,7 bi. O market cap da empresa na época foi 5,1. 3 anos de faturamento. No ano seguinte, o nosso 1,7 cresceu para 2,5 faturamento. Só que o market cap foi de 5,1 para 11 bi. Estava pagando mais de 4 anos de faturamento no mercado. E agora, em 2024, a gente, com esse faturamento de 4 bi, a empresa avaliada em 2 bi, alguma coisa assim, ou um pouco menos de 2 bi, menos de meio ano de faturamento. Realmente, acho que essa lógica mostra como o preço não faz sentido. Qual que foi, na época que começou a expandir a Pets, né? Qual que foi a sacada por trás dessa ideia de uma loja maior, com mais tipo de serviço? Porque realmente, né, o pet shop era aquela coisa pequenininha, de bairro, né? E por que você acha que deu tão certo? Bom, como eu disse, eu tive a inspiração na Cobasi. A Cobasi tinha 3 lojas absolutamente completas, bonitas, as pessoas adoravam a Cobasi, as pessoas da Zona Sul e Oeste. E as pessoas da Zona Leste e Norte também gostavam disso, só que elas tinham que perder de 40 a 60 minutos de trânsito para chegar, porque é do outro lado da cidade. Então, quando você monta uma coisa, você precisa ter alguma criação de valor para a sociedade, para o consumidor, para fazer sentido. E a criação de valor que eu tinha aqui é o seguinte: eu vou fazer uma coisa inspirada na Cobasi, mas com características próprias, para ter uma alma própria, mas cujo mérito vai ser economizar de 40 a 60 minutos de trânsito e as pessoas não vão mais precisar atravessar a cidade. E aí o modelo da Pet Center Marginal funcionou muito bem. Ô Sérgio, fala um pouco sobre falhar. Por que tu acha que no Brasil, nos Estados Unidos, o cara quebrar é um currículo maravilhoso? No Brasil o cara vai pra sarjeta. Tipo assim, ninguém, né? Quando a gente vê
Tu acha que é cultural isso? Eu vou te dar um exemplo sobre investimentos, né? Tem várias pessoas que falam sobre investimentos, ainda tá caindo, né? Tipo, o mercado tá tão ruim que a pessoa troca de setor. Ela fala sobre investimentos, agora ela foi para o marketing digital, né? Porque para ficar nos investimentos é difícil. Por que tu acha que a cultura do brasileiro é assim? Por que aqui, se a pessoa falha, ela é um fracasso? E por que nos Estados Unidos falhar é tão importante? Assim, tem alguns investidores, inclusive, que não investem em pessoas que nunca quebraram. Alguns VCs grandes, assim, tu já quebrou? Não, nunca, então aqui não é teu lugar. Exatamente. Então, essa é uma pergunta interessante e aí me permita estender um pouco o raciocínio dessa pergunta, talvez por uma coisa maior que seja por detrás disso. De forma simplificada, nos Estados Unidos as pessoas têm orgulho de serem ricas e vergonha de serem pobres. No Brasil, ao contrário. Existe uma situação da igreja protestante versus a igreja católica que culturalmente influencia muito o comportamento e o pensamento das pessoas. Nos Estados Unidos, a lógica é: se você prosperou, é porque você merece, porque Deus te abençoou. Se você não prosperou, é porque Deus não quis. Você não mereceu. No Brasil, a lógica é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A pobreza é associada ao limpo, ao honesto. A riqueza associada ao sujo, ao desonesto. Então, dito todas essas coisas, você tem um cenário de fundo que propicia muito você sair julgando pessoas que quebram. Mas também, para ser correto com a verdade, eu não conheço bem a realidade dos Estados Unidos, mas eu tenho a impressão que o número de fraudes que acontecem no Brasil, eu tenho a sensação de serem significativamente maiores do que a dos Estados Unidos, especialmente as quebras num período inflacionário. Depois foi corrigida a lei de falências. Mas você sabe bem que na época da inflação, infelizmente não foi o período que eu quebrei, o período que eu quebrei foi já com a moeda estável, mas na época da inflação, a inflação era tão violenta que se você pedisse uma concordata, você praticamente zerava a dívida em 2 anos. A dívida virava pó. Então, se habituou a imaginar que quem pedisse uma concordata estava dando um golpe, estava zerando a sua dívida. Só que existiu casos assim? Acho que sim, muitos. Mas especialmente a partir de 1994, quando entra o Plano Real e tem uma moeda estável, não tem nada a ver. Quebrar é ruim pra caramba sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista reputacional. Mas eu tenho dito, e foi uma escolha minha, dizer que quebrar para mim foi um privilégio, porque eu escolhi ver como aprendizado o que eu poderia aprender com a quebra. E isso foi muito rico para que eu pudesse ir para uma nova atividade. Se eu tivesse ido para a janela procurar culpados, foi o banco, foi a taxa de juros, foi o Fernando Henrique, foi o sistema tributário, foram os concorrentes, seja lá o que for, talvez eu me sentiria melhor, mas eu não teria aprendido nada. Ao invés de ir na janela procurar culpados, eu fui para o espelho fazer reflexões e saber o que eu errei e como é que eu poderia dali para frente fazer melhor. Você sabe dizer qual foi a maior lição tirada dessa época que quebrou o atacado e você aplica hoje? Sim. Quando a gente começou a crescer bastante e o negócio saiu do azul e foi para o vermelho, havia discussões que a gente deveria, opiniões que a gente deveria diminuir um pouco, dar um passo atrás. Na época a gente tinha 600 funcionários, a recomendação era cortar uns 100 funcionários e tentar fazer uma estrutura mais enxuta. E a minha cabeça à época era o seguinte: eu não vim empreender para demitir ninguém. Eu não sou homem de demitir. Eu demito só por questão de honestidade ou se a pessoa pediu demissão. Mas eu não vou demitir
uma pessoa que está trabalhando, que tem as suas responsabilidades. Eu me recusei a fazer qualquer tipo de demissão. E alguns meses depois, ao invés de demitir 100 pessoas, eu demiti 600 pessoas. Então essa foi uma lição muito grande. Às vezes você precisa, ao invés de olhar para os 100 que estão sendo demitidos, eu deveria ter olhado para os 500 que teriam emprego preservado. Sobre a Pets hoje, né? Depois do IPO, a Pets fez aquisições, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência agora de crescimento inorgânico, né? E qual que é a dificuldade que tem em fazer aquisições e como colocar as empresas culturalmente no mesmo patamar. O crescimento inorgânico, por um lado, é bom, porque ele pula algumas etapas do crescimento orgânico, ele, ao mesmo tempo, também está tirando um concorrente da competição, mas é difícil, porque, como você disse, tem as questões culturais, tem as questões de tecnologia. Então, a gente teve muito aprendizado, especialmente com a Zidog, que a gente teve um começo bastante difícil, e eu diria que a gente agora está na melhor fase dessas aquisições, as coisas já estão muito mais fundidas, né? A Zidog hoje ela funciona para nós como uma marca própria, que tem uma gestão funcionando bem, e os fundadores da Zidog, que são das pessoas extremamente capazes, elas estão na linha de frente de todas as marcas do grupo. Então, a gente está aproveitando a competência deles pelo que eles construíram na Zidog para fazer o resto. Na Petix já foi uma transação um pouco mais tranquila, porque é uma indústria, os fundadores também são ótimos, o Luiz e o Rogério são maravilhosos, e eles têm tocado, desde aqui foi uma relação bem menos tumultuada, eles tocam com uma boa independência e com bons resultados. A Zidog tem operação internacional forte, não tem? Ela tem uma operação internacional, era forte até a gente comprar. Mas não tem nada a ver com a nossa compra, tem a ver com o momento de mundo. A gente falou há pouco sobre a pandemia. Quando que a gente comprou a Zidog? No final de 2021. O final de 2021 foi o pico de todas as valorizações de varejo e desse movimento do segmento pet ter explodido. Foi justamente a partir de 22 que arrefeceu. E arrefeceu não só no Brasil, no mundo inteiro o segmento pet arrefeceu. Né? Então a gente pegou a ressaca, a gente comprou lá na crista da onda, e assim que a gente assumiu em 1º de janeiro de 2022, a Zidog, a gente pegou a ressaca. E aí o negócio degringolou bastante em termos de venda no exterior, e agora, recentemente, depois de 2 anos, começou a voltar e voltar bem, e já volta com crescimento. Eu digo que especialmente a parte de acessórios, teve um período de digerir tudo que havia crescido em demasia em 2021 e agora está voltando à normalidade. Se você pegar os resultados do nosso último trimestre, o setor de acessórios, depois de vários trimestres negativos, ele volta a crescer e cresce mais do que a média do crescimento, cresce quase o dobro do que a gente cresceu geral, ou seja, o acessório começou a puxar para cima de novo o crescimento, o que é uma notícia espetacular. Eu tenho uma pergunta também mais nesse sentido de mercado, que é o seguinte, né? Nesse período de ressaca, eu acompanhei muitos balanços da Pets, e também teve essa questão de aquisições e tal, então o que a gente via ali? A gente via uma empresa que crescia, mas que a margem ia diminuindo por conta do mix de vendas, né? Vendia produtos com mais margem na pandemia, depois foi vendendo os produtos com menos margem, alguns produtos foram tendo tipo uma deflação de preços também. Aí até que no último trimestre chegou nesse ponto de equilíbrio, parece que agora vai voltar a crescer, mas nesse período as ações caíram. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual que é a principal diferença entre tocar uma empresa de capital fechado e uma empresa de capital aberto? Perfeito. Só queria fazer um comentário antes de responder diretamente a pergunta, que vamos lembrar que em 2019 a Pets era uma rede que já tinha lá sua omnicanalidade e as vendas digitais representavam 7% do total. Na pandemia explodiu, foi para 25%. E depois as pessoas perguntavam, e aí, qual vai ser o novo normal?
E eu falava, o novo normal deve ser um número entre 25 e 7, mas eu achava que ia tender mais para os 25, porque muita gente tinha gostado da experiência de comprar digital. Você sabe quanto é hoje? É quase 45%. Está entre 40% e 45%. Aconteceu o contrário. Passou a pandemia, as vendas digitais aumentaram, surpreendendo totalmente a gente. A gente esperava que 25 ia ser o pico por conta da pandemia, mas não, subiu. E o que acontece quando sobe a venda digital? A venda digital, lá atrás, chegava a ter 12 pontos de diferença menor de rentabilidade. Hoje a gente já reduziu isso para quase 4. Então, a gente tem trabalhado fortemente, ano após ano, reduzir a diferença. E isso que explica a pressão da rentabilidade. Esse é o principal fator que explica a pressão em rentabilidade. Esse aumento de participação do digital. E os 40 a 45 aparentemente está dando sinais de ter encontrado um patamar. Já, quando você pega já esse terceiro trimestre, teve até um ligeiro declínio sobre o segundo trimestre em termos de participação. Ainda crescendo sobre o ano anterior em, não lembro agora, 4,5 pontos ainda em relação ao ano anterior. Mas quando você me pergunta a principal diferença de uma empresa fechada para uma empresa aberta, é que na empresa aberta, naturalmente, você tem a questão de reportes trimestrais, você tem toda a questão de saber que ao invés de ter um sócio ou 2 sócios, você tem 100 mil sócios. Mas tem um sócio chato, que sou eu. A gente tem o sócio chato, mas o sócio chato, na verdade, nos estimula muito, porque o sócio chato nos provoca e nos faz tentar ficar melhor. O sócio que reclama é bom. Agora, o que acontece, e aqui é uma coisa que é o nosso pensamento, na administração, muitas decisões quando você toma, elas são boas para o curto prazo e são ruins para o longo prazo. E vice-versa. Decisões que são ruins por curto prazo, às vezes se mostram muito boas por longo prazo. E nesse sentido, desde o dia que a gente abriu o capital, a gente sempre falou isso para o investidor. Falou, olha, a gente está focado em construir valor na empresa para os próximos anos. E às vezes a gente vai preferir ter alguma pressão de curto prazo para construir a coisa certa no longo prazo do que o contrário. Então, isso fez com que a gente não perdesse, porque muita empresa se perde na história de abrir capital e começa a olhar só o trimestre e começa a fazer qualquer coisa pelo trimestre. E a gente não vai fazer qualquer coisa pelo trimestre, a gente vai fazer coisas consistentes exatamente do jeito que a gente apresentou no terceiro trimestre. Eu até chamei esse terceiro trimestre o trimestre da reversão. A gente vinha, pouco a pouco, piorando um pouco vários indicadores. No terceiro trimestre, todos os indicadores melhoraram. Quando a gente pega o quarto trimestre, tudo está indo na mesma direção no terceiro. Então, quando a gente pensa na perspectiva do ano de 2025, extremamente positiva. A gente entende que, assim, a frase que eu gosto de usar, assim, o pior ficou para trás. Uhum. Né? As pressões maiores que tinham para acontecer, a gente ficou para trás, mas a gente fez as coisas certas, a gente não perdeu o nosso cliente, a gente sofreu um pouco de rentabilidade, mas a gente foi competitivo, a gente segurou o que precisava segurar para ter o cliente conosco e a gente vai ter o benefício de longo prazo por ter tomado essa decisão. Qual tamanho tu acha que é o mercado pet no Brasil, Sérgio? São várias fontes aqui, Ferri, mas chuta um número. Está entre 70 e 80 bilhões. Deixa eu te perguntar outra coisa. Tu é a favor da escala 6x1? Olha, essa pergunta do 6x1, eu acho que ela seria respondida de uma maneira mais adequada quando você pensa setorialmente. Você pode ter alguns setores que fazem mais sentido, outros setores que fazem menos sentido. Mas eu prefiro responder essa pergunta fazendo reflexões sobre o mundo. Países que adotaram redução drástica da jornada de trabalho estavam num momento de desenvolvimento econômico muito à frente do Brasil. E mesmo esses países, e aqui eu vou citar nominalmente a França, por exemplo, quando reduziu a carga lá para 36 horas, se não me falha a memória, ela sentiu muito dar tantos direitos,
dar uma carga reduzida, e ela começou a perder competitividade para a Inglaterra, começou a perder competitividade para a Alemanha, que não tinha as mesmas amarras. E para a França voltar a crescer, ela precisou repensar várias dessas coisas. Então, o que eu penso na jornada é que pode ser um grande tiro no pé. Porque se houver uma redução drástica de jornada, a pretexto das pessoas terem mais qualidade de vida, eu acho que talvez vá piorar a qualidade de vida das pessoas. Porque aí vai dar espaço para as pessoas arrumarem 2 empregos. E as pessoas, ao invés de trabalharem 44 horas, mais algum tempo aí de hora extra, as pessoas vão ter 2 jornadas de 36. E aí sim que vai piorar a qualidade de vida. Então, eu acho que é inoportuno o debate do 6x1, acho que o Brasil não está nesse momento, mas respeitando a visão de alguns setores que pode fazer sentido, mas de forma genérica a resposta não faz sentido. O que é inteligência para ti, Sérgio? Inteligência é a capacidade de aprendizado. Inteligência é você não ter medo de errar, sabendo que o erro pode ser insumo do aprendizado. É você evitar errar pelas mesmas razões. É você evitar errar por falta de atenção, mas não ter medo de errar por inovação, não ter medo de errar por tentar alguma coisa nova na sua vida. Isso para mim é sinal de inteligência. Quem tu acha que é o melhor político do Brasil hoje? Aqui você me faz lembrar de uma coisa super importante. Eu tenho convicção, e obviamente eu tenho minhas posições pessoais sobre política, mas eu tenho minha convicção que o meu papel na sociedade, quando eu dou entrevistas, é falar sobre políticas públicas, como eu fiz até agora. Mas qual é o político que tu admira? Esse cara é diferente, esse cara pode fazer diferença, esse cara é muito bom, esse cara é fora da caixa. Quem é esse cara no Brasil? Existe esse cara? Eu vou te falar que um político bom é aquele político que mais se aproxima das políticas públicas que eu acredito. E o político hoje que talvez mais se aproxime de ideias que eu acredito se chama Tarcísio, governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas. Qual tu acha que são as 3 características que um empreendedor precisa para dar certo na vida? A primeira, sem dúvida nenhuma, é a resiliência. Porque o mundo vai te dar muitos nãos. Você vai tomar muita porrada. E sem resiliência você não consegue ser empreendedor. Então, resiliência é, sem dúvida nenhuma, uma característica fundamental. A outra é coragem, no sentido de ser um pouco desprendido de coisas materiais. Você precisa ter apreço pelo risco. Você saber que empreender não é uma certeza. Empreender é uma possibilidade. E que você pode ganhar muito mais do que se você se submetesse a um emprego público ou um emprego privado, mas você também pode perder tudo. E você saber conviver que o risco faz parte. Então, ter uma tolerância ao risco faz parte, ter resiliência para tomar as pancadas faz parte, e a terceira coisa para mim, para um empreendedor, é se preparar. É você procurar conhecimento técnico naquele setor que você está entrando, para que você faça as coisas com planejamento, que você tenha a capacidade de fazer, pelo menos no papel, os números pararem em pé. Você não pode sair fazendo para depois entender o que você está fazendo. Você tem que minimamente planejar. O fato de funcionar no papel não é certeza nenhuma que vai funcionar na prática. Mas se não funciona nem no papel, a chance de funcionar na prática é quase zero, e aí você deveria repensar se você deveria empreender. E, Sérgio, como é que você faz para selecionar as pessoas que você contrata? Que tipo de pessoa que você quer do seu lado? Bom, na fase atual que eu estou, e fase atual aqui eu estou falando desde que o fundo entrou, quando eu fiquei um presidente executivo, porque assalariado, o fundo sendo controlador, agora como uma empresa de capital aberto, a pessoa que eu quero do meu lado é uma pessoa que seja muito melhor que eu. É fundamental uma pessoa melhor do que eu. Isso para mim é um parâmetro inegociável. Cada subordinado direto que eu tenho que
ter por ele profunda admiração. Por quê? Porque eu sou maestro, eu não sou tocador do instrumento. Eu não posso ter lá um tocador de violão, ou um de flauta, ou seja lá qual for o instrumento, que eu fique com a sensação que eu tocaria melhor que ele. Eu tenho que harmonizar os instrumentos. Eu tenho que harmonizar para sair um som de uma música. Mas cada um ali, eu quero ter muita admiração pelo que eles fazem. E felizmente é com essa filosofia que a Pets, só vou dar um número aqui interessante, se pegar em 2011, tem uma reportagem da revista Veja, que mostra a Pets faturando 100 milhões de reais em 2011. Em 2023, a gente faturou 3 bi e 800. Isso significa que no espaço de 12 anos, a Pets cresceu 38 vezes. Para crescer 38 vezes, isso não é fruto do trabalho de uma pessoa, isso é uma equipe, e eu percebi que o grande crescimento veio quando pessoas muito melhores do que eu começaram a ocupar as suas respectivas posições. E para ficar bem claro, melhor do que eu naquilo que pretende fazer. Diretor de RH, comercial, operações, financeiro e assim por diante. Hoje eu tenho profunda admiração por cada um desses meus vice-presidentes ou diretores. O que tu acha que precisa para a Pets para crescer mais rápido? Eu acho que a gente precisa ter um povo com mais dinheiro no bolso. Eu acho que a gente precisa ter menos... aqui a sua pergunta ela me obriga a falar de uma coisa muito estrutural, que é uma grande injustiça que acontece na sociedade brasileira. Se você pega os Estados Unidos, ali 20% de tudo que os Estados Unidos arrecadam em impostos vem do consumo ou da mão de obra. No Brasil, os 20% viram 80%. 80% vem do consumo de salários. Então, essa combinação de você ter uma carga absolutamente sem sentido no consumo, uma carga tributária, associado a juros altíssimos, o juro altíssimo também é concentrador de renda. O juro altíssimo, você tem uma pontinha da pirâmide que tem dinheiro para ganhar os juros, e você tem uma base da pirâmide, uma classe média que é massacrada pelos juros altos. Então, esse tipo de combinação de fatores que você vai secando liquidez do mercado, você vai drenando liquidez para o sistema financeiro, você vai drenando agora recentemente para as bets, você vai drenando para a China, para a Ásia, haja, né? Assim, o varejo brasileiro precisa ser super-herói para aguentar tanto desaforo. Então, eu acho que o crescimento, e aqui é mais estrutural do varejo como um todo, ele se dará especialmente quando a gente tiver com a classe média com mais dinheiro no bolso. E para isso, precisam ter políticas públicas coerentes. Ou seja, a gente está vivendo um boom hoje de criptoativos. Tu conhece alguma coisa disso? Tu acha que isso é uma bolha? Né? Agora começamos com aquela fase de novo de um estudante de 14 anos lança uma moeda às 11 da noite e às 2 da manhã ela vale 100 milhões de dólares. Como é que tu enxerga isso? Eu me sinto um pouco burro assim, nesse negócio de cripto e tal. E eu queria perguntar também sobre se tu acha que os Estados Unidos hoje estão numa bolha de valorização. Vou te dar o exemplo da Apple só, porque a Apple nos últimos 10 anos ela negociou a uma média de 20 vezes lucro. E nos últimos 10 anos a Apple cresceu muitas vezes, né? E ela negociou nesses 10 anos a 20 vezes lucro. Nos últimos 3 anos a Apple perdeu 6% da receita, 4% da receita, nos últimos 3 anos. E agora ela negocia a 40 vezes lucro. Tu acha que os Estados Unidos vivem uma bolha e tem uma bolha nesse negócio de cripto? Como é que tu enxerga assim como empresário, como empreendedor? Eu tenho um filho caçulo, Gabriel,
Ele, quando ele tinha, não lembro agora, 10 anos, 11 anos de idade, uma vez ele veio, pai, me arruma dinheiro que eu quero comprar criptomoeda, Bitcoin. Eu quero comprar Bitcoin. Eu falei, quê? Que isso? Eu achei que aí fosse joguinho de videogame. É jogo? Não, é negócio de minerar. Eu vou minerar, vou ganhar dinheiro, mas eu preciso... Eu falei, não, isso aí é golpe, rapaz. Para com isso. E não deixei de jeito nenhum, não dei o dinheiro, eu achei que era golpe. Esse golpe provavelmente eu teria ganho, sei lá, alguns milhões, talvez, de dólares, se tivesse deixado. Foi bem no início, quando eu nem sabia, nunca tinha ouvido falar. Aqui é o seguinte, eu não tenho a menor ideia do fundamento da criptomoeda, mas o que eu sei é que eu não tenho coragem de colocar R$ 1 em criptomoeda. Eu não consigo entender o fundamento que está por detrás disso, eu não consigo entender o que justifica esse tipo de valor de um Bitcoin, e tem previsões que vai subir 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, que bom, que se subir, que suba, mas para mim isso é um investimento 1000% especulativo, e esse investimento não tenho nenhuma vontade de fazer sobre criptomoedas. Respeito quem faz, eu respeito quem entende, mas eu, além de não fazer, eu também não tenho muita vontade de entender, não. Eu curto mais outras coisas e investimentos mais produtivos, como, por exemplo, o próprio mercado acionário, que é você investir em empresas e acreditar em companhias. Quando você me pergunta do mercado americano, eu acho que ele é uma boa... dá para fazer um bom contraponto com o mercado brasileiro, né? O mercado americano está precificando a perfeição. Ele está precificando que nada vai dar errado, que tudo vai funcionar bem, está caro, mas é um caro tolerável se tudo funcionar perfeito. Qualquer dor de barriga ali, qualquer coisa errada, o mercado desanda e aí sim vai dar uma sensação de bolha. Se tudo der certo, não acho que vai ter bolha nenhuma, acho que o mercado vai continuar entregando e ficando em níveis bons. Acho que as árvores podem crescer até o céu? Não acho que as árvores crescem até o céu, mas o mercado americano, como eu disse, normalmente quando a gente fala que começar a dar alguma coisa errada, as pessoas perceberem que as árvores não crescem até o céu. Isso é uma das coisas que podem dar errado. É o crescimento projetado indefinidamente não acontecer. Já no Brasil, o Brasil vive o fenômeno oposto. Sabe um sinônimo de bolha? Se eu postar essa frase, as árvores não crescem até o céu no Twitter, uns 30 caras vão me xingar. Sinais. Ou seja, a pessoa está comprada, quer que suba mais, quer que suba infinito, e qualquer pessoa que criticar, apanha. Exatamente. Nesses momentos, eu até vou testar depois aqui, quando acabar eu vou publicar para ver se eu recebo alguns xingamentos. Se eu receber alguns xingamentos, eu até vou fazer um tweet falando sobre isso. É a prova de que alguma coisa não está certa. Não, mas calma aí, deixa eu concluir a resposta. Eu não concluí ainda, não. Brasil. Sabe vou falar do Brasil. Sabe que o pessoal reclama aqui que eu interrompo os convidados. Não tem problema, não. Eu também vou te interromper. Sabe que é verdade, o pessoal reclama. Usualmente o pessoal reclama. E para me defender, eu vou falar de um convidado que teve aqui. Eu falei para ele, faz uma breve introdução da tua história. Ele falou 28 minutos. E eu assim, né? Para, por favor, para! Próxima, porque vai acabar a entrevista. Então, às vezes, infelizmente, gente, a gente tem que interromper. Mas eu não interrompi aqui nenhuma vez hoje. Toca a ficha. Não, eu ia te falar que o mercado acionário brasileiro, para mim, é o contraponto do mercado acionário americano no atual momento. Especialmente, se pegar o varejo brasileiro, especialmente, né? Ele está precificado praticamente onde está se imaginando que tudo vai continuar dando errado nos fatores macroeconômicos, que vai continuar não sendo a casa da mãe de Joana para os estrangeiros, que as bets vão continuar crescendo sem parar, que os juros vão ser altos eternamente. Então, está tudo precificado. Qualquer coisa que melhore,
o negócio tem um potencial enorme para disparar. Assim, a grosso modo, pegando a sua pergunta sobre os Estados Unidos e pergunta sobre o Brasil, aquela história de ficar comprado e ficar vendido, hoje seguramente eu ficaria vendido nos Estados Unidos e comprado no Brasil. É o que eu tô fazendo e adivinha o que tá acontecendo. Não, por enquanto você tá passando calor. Nossa senhora. Eu sei. Se ligar esse ar aqui no 2 graus aqui, eu nem consigo me mexer aqui, que a coisa tá feia não é brincadeira não. Sim, eu imagino. Qual é o sonho grande? Vou mudar a pergunta. Tu fez um acordo de fusão com a Cobasi. Nesse acordo de fusão, tu deixa o dia a dia da companhia, o cargo de CEO, e passa a ser presidente do conselho. Então a família Nassar vai tocar um novo business oriundo da fusão das duas companhias, e aí tu vai com a tua linda esposa aqui viajar o mundo como um belo aposentado. Tu acha que... como é que tu vai administrar isso? Alguém que está no dia a dia? Porque todos os empresários grandes que eu tenho aqui, não são poucos, meus clientes, alguns deles enlouqueceram após venderem as empresas e deixarem o dia a dia das companhias. Literalmente. Teve um até que pirou de vez aí. E é grande, viu? Não é pouco, não. Tu acha que tu vai te adaptar a essa nova etapa da tua jornada? Super. Quando o fundo entrou, em 2013, eu tinha 48 anos de idade. E a época que a gente discutia o meu período de permanência, e eu falei, eu quero ficar até os 60, quero ficar 12 anos. E existe uma diferença entre sair da presidência da companhia e me aposentar. Eu não pretendo me aposentar. Vou viajar? Sim, sem dúvida. Mas não é só isso. Primeiro que, como presidente do conselho de uma empresa maravilhosa que vai ser essa junção de Cobasi com Petz, eu tenho muitas coisas para contribuir, para fazer e eu farei. Segundo que tem as atividades do Shark Tank Brasil, que eu pretendo, se não me demitirem lá, eu pretendo seguir apoiando o empreendedorismo no Shark Tank Brasil. Terceiro que eu montei um instituto que ensina xadrez e matemática para crianças de escola pública na cidade de Taboão da Serra, são 120 crianças, porque eu aprendi com meu pai a jogar xadrez e fazer conta de matemática de cabeça desde criança. E eu achei que isso foi um diferencial competitivo enorme na minha vida escolar e depois na minha vida profissional. E agora eu estou tentando replicar, é uma hipótese, estou tentando replicar isso para as crianças de colégios públicos da cidade de Taboão da Serra, para ver se isso dá um efeito de longo prazo para essas crianças terem oportunidades melhores na vida. Então, tem várias coisas que eu posso e devo fazer após sair da atividade de CEO. O principal benefício de sair da atividade de CEO, e essa é a razão porque eu quero sair, é uma questão chamada agenda. Eu acho que quando você é CEO, você não tem sua agenda, você não tem suas escolhas, você tem a imposição de uma agenda natural de um CEO. Eu, na condição de presidente do conselho e outras atividades, eu passo a ser um pouco mais dono da minha agenda e esse é meu desejo. Mas concordo totalmente com você. Acho que aposentar e parar de fazer qualquer coisa deve ser enlouquecedor mesmo. Não me vejo nesse lugar. Se tu fosse montar um negócio hoje, qual negócio tu montaria? Qual setor? Qual business tu faria? Não pode ser pet. Eu acho que depois de pet, que tem um potencial de crescimento muito grande, e aqui só frisando bem, tá, o segmento pet ele tem uma vantagem sobre quase todos os outros segmentos, que é uma coisa estrutural que não tem a ver com a economia, ele tem a ver com o comportamento humano e com questões demográficas. Então, primeiro, o crescimento populacional pet, os pets crescem mais que a população humana em todos os levantamentos feitos e não tem nenhum indício que isso vai reverter. Segundo, a humanização do pet. O pet cada vez mais é tratado como membro da família, no geral na condição de filho. Tem pessoas agora que se identificam como pets, né? Sim. O cara é uma girafa, o cara se identifica como um cachorro. Pois é. Como chama o trans o quê? Quando
Não, como é que é trans-cachorro? O cara vira cachorro, as pessoas se identificam como cachorro. Tem isso também. Mas tem. Hã? Eu vi o do Quati. Ah, o cara se identifica como um Transquati. quati, transquati. Mas tem essa questão do pet ser tratado como membro da família. E o terceiro fator é a informação. Quando as pessoas começam... Você está pensando no Quati? Acabei com a entrevista. Essa parte ficou maravilhosa. É que as pessoas estão se transformando em animais. Não fez entrevista, eu vi várias, é maravilhoso. Até o Ita Luciano até postou isso. Um abraço pro Ita Luciano aqui. Coisa engraçada demais. Aí o terceiro pilar, que é a informação... Essa risada tem que ir pro canal 90. Ai, que coisa engraçada. O terceiro pilar, que é a informação, não consegue parar de rir. Eu acho que ele tá rindo de nervoso, que ele falou que tá vendido na bolsa americana e comprado na bolsa brasileira. Pior que eu tô tomando um ferro muito grande, tá muito feio. O ferro tá grande aqui, mas eu sou resistente. Mas calma aí, deixa eu concluir a resposta. Eu já ia falar. Deixa eu concluir. O terceiro pilar, informação. Muita gente não dá o melhor pro pet, não por falta de dinheiro, mas por falta de conhecimento. Quando a pessoa entende os produtos melhores e vê o benefício na saúde e na longevidade do pet, ela muda de qualificação de consumo. Agora, o mercado que eu entraria sem ser o pet, qualquer coisa relacionada à terceira idade. Vai ter uma explosão demográfica de envelhecimento populacional e você tem demandas que não vão dar conta desse aumento você tem oferta que não vai dar conta dessas demandas. As ofertas estão subdimensionadas, tanto é que você vê alguns hospitais fechando ala de maternidade e criando ala oncológica. Na verdade, tudo que está relacionado à terceira idade deve ter uma explosão de consumo nos próximos anos. Que maternidade dá prejuízo. Não, e está caindo a taxa de crescimento, né? Então, Acho que é a primeira pessoa que eu vejo não falar tecnologia. Não, Quando faz essa pergunta. Eu tenho uma coisa para te perguntar falando nisso. Por que tu acha que nos Estados Unidos... É uma coisa que eu admiro nos Estados Unidos bastante. É uma coisa que me chama a atenção. Eu gosto muito de idoso, né? De criança. Não gosto muito de gente, não. Mas, talvez mais dos animais também. Mas por que tu acha que nos Estados Unidos, os Estados Unidos respeitam tanto o idoso e aqui no Brasil não? eu acho que, assim, como eu não convido nos Estados Unidos, eu tenho dificuldade de responder a razão. Eu vejo que na Europa talvez eu tenha um pouco mais de percepção nesse sentido. Eu acho que quanto mais for o nível educacional de uma família, mais você tende a respeitar o idoso pelo respeito à experiência que ele tem, aos ensinamentos que ele tem, aos conselhos que ele tem para dar. Então, eu acho que as sociedades mais desenvolvidas em termos educacionais tendem a respeitar mais o idoso. Aqui o respeito ao idoso ele se dá muito através de leis que até em várias partes do mundo nem tem essas leis. No entanto, às vezes o idoso é muito mais respeitado apesar de não ter a lei. Cara, eu fico perguntando aqui 7 horas, né? Qual que tu acha que são os maiores problemas do Brasil hoje? Cita os 3 maiores, assim, na tua visão. Só que o Brasil é uma boia, né? Ele não voa e não afunda. Ou tu acha que são os 3 maiores problemas do Brasil hoje a se resolver? Olha, o primeiro, que para mim talvez seja o maior de todos e que não foi contemplado recentemente, infelizmente, é uma coisa chamada reforma tributária. Não a que foi aprovada. A reforma da renda. Não, estou falando da reforma tributária ampla, de consumo e renda. A reforma tributária, infelizmente, nem passou por esse ponto que eu vou colocar, que é o que eu comentei instantes atrás na entrevista, dizendo que a estrutura de arrecadação tributária nos Estados Unidos ou nos países da OCDE é totalmente diferente do sistema de arrecadação tributária do Brasil. No geral, os países têm um sistema de tributação progressiva, ou seja, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Assim funciona todo o país que se desenvolve. Por quê?
Porque o capitalismo, ele naturalmente concentra a riqueza. Isso faz parte do sistema, não tem problema nenhum em concentrar a riqueza. Só que o sistema tributário, ele vem para dar um freio a essa concentração e fazer um pouco de redistribuição. Para quê? Para ter uma sociedade mais forte. Então, por exemplo, você pega a pirâmide socioeconômica dos Estados Unidos, é em forma de losango. Você tem uma classe média gorda, você tem uma ponta de riqueza e uma ponta de pobreza. Você pega a pirâmide socioeconômica do Brasil, é um triângulo, cada dia mais pontudo. Uma base larga de pobreza, uma ponta de riqueza e uma classe média totalmente achatada e maltratada. E o sistema tributário, ele deveria então ter levado isso em conta e falado assim, orçamento base zero. O que a gente precisa fazer para o país dar certo? Qual o melhor sistema tributário do mundo? Esquece o que existe. Não se preocupa com o que tem. A gente está construindo o país do zero. Beleza, o sistema tem que ser esse, imposto de renda é esse, imposto para as empresas é esse, imposto sobre o consumo é esse. Bom, fez o negócio perfeito. Absolutamente impraticável, porque você não consegue sair do modelo que você está para esse modelo ideal. Ok, só que esse modelo vai ser um modelo que vai vigorar no Brasil daqui a 40 anos. Então a gente colocou ali. E agora a gente vai fazer o jeito que a gente está hoje, a gente vai olhar para essa bússola de 40, 50 anos, não importa, e a gente vai fazer aproximações, microaproximações nesse universo de 40, 50 anos para chegar no estágio que a gente idealizou como sendo o estágio correto. E aí a gente teria pelo menos a sensação que a gente está na direção correta. A reforma tributária da forma como é feita, eu não sei nem para que direção que ela está indo. A sensação que eu tenho com essa reforma tributária é que a gente está saindo de um manicômio conhecido e indo para um manicômio desconhecido. Mas o manicômio vai continuar. E o imposto vai continuar aumentando? Então, esse é um grande problema, assim, acho que é um problema seríssimo de todos os governos. Eu não vou falar do governo atual, mas é do governo atual, é do governo anterior, é do anterior do anterior. Todos os governos passaram por esse problema, especialmente lá no início os governos do PSDB. Quando você quer mais arrecadação, a única coisa que você faz é cobrar mais imposto de quem já paga todos os impostos. Porque é mais fácil cobrar de quem é totalmente formal. De quem já paga. De quem já paga. E agora, por que não se vai atrás de quem está sonegando? Por que não se faz? Por que não se aumenta a base de arrecadação? Por que não vai tirando o imposto que está pesando sobre a cabeça, os ombros da classe média e dos mais pobres e você compensa? Você compensa isso deixando a população mais forte. Quer ver uma coisa? É o que eu sempre falo. O pobre nos Estados Unidos paga muito menos imposto que o pobre no Brasil. O rico americano paga muito mais impostos do que o rico brasileiro. Isso é coisa de comunista. Não, eu estou falando dos Estados Unidos. Agora, qual é o país no mundo que tem o maior número de milionários e bilionários do mundo? Se chama Estados Unidos. Então, o fato de você cobrar imposto de renda alto, e você ter imposto sobre herança, ter tributação sobre dividendo e tantas outras coisas que existem por lá, não significa que leva o país à miséria. O que leva o país à miséria é o pensamento de deixar o imposto sobre o consumo do jeito que está e querer ficar tributando o rico de uma maneira isolada aqui. Aí você faz o que a Venezuela fez, igualdade social deixando todo mundo pobre. Então você não resolve a desigualdade, porque é um jeito de resolver a desigualdade. Eu vou acabar com os ricos, fica todo mundo pobre e ficamos um país igual. Obviamente que não é esse país que eu defendo e luto. Eu luto por um país que nivele para cima, que tem uma classe média pujante. Não existe nenhum lugar do mundo que você tenha redes de varejo forte com países que não distribuem renda. Países que concentram renda são países potencialmente ruins para o varejo, e o inverso é verdadeiro. E aí, para o empresário que não concorda com essa ideia, se você especialmente estiver no ramo do consumo, no ramo do varejo, no ramo da indústria, mas em bens de consumo, pense que o que você vai pagar mais na pessoa física, você vai ganhar muito mais na pessoa jurídica.
E aqui também só uma constatação ainda sobre problemas do Brasil, tributação sobre dividendos. Eu acho um verdadeiro absurdo o Brasil não tributar dividendos. Só Brasil e Letônia não tributam dividendos. Agora, não pode ser ouvido só o que eu disse aqui. Tem uma coisa também, o imposto de renda e mais a contribuição social sobre o lucro líquido é o mais alto do mundo no Brasil. Por quê? Porque a tributação sobre dividendo foi embutida no imposto da empresa. Então você não pode simplesmente sair cobrando dividendo e achar que está tudo certo. Não é isso. O que eu estou defendendo é tribute o dividendo e diminua o imposto de renda das empresas. O que vai acontecer? Sobrou 100 milhões de uma companhia no final do ano. Bom, se eu distribuir para os sócios vão pagar 30. mais 15, 20% de imposto. Então cai 30. Se você reinvestir abrindo uma nova fábrica, abrindo lojas, investindo em tecnologia, o imposto foi só aqueles 15 ou 20 que você pagou pela empresa. Então, é um estímulo para reinvestir. O Brasil não é possível. Eu não consigo entender isso. Você pega todos os países da OCDE agem desse jeito. É a proposta do Paulo Guedes. Exatamente. Que eu apoiei. Eu apoiei totalmente. Agora, quem não apoia essa proposta, por exemplo, o setor bancário. É o Setúbal, né? 40 bilhões de dividendo por ano, por que ele vai não é uma questão nominal. Se eu fosse o Setúbal, alô, um abraço pro Bruno Setúbal, eu também não aprovaria, pô. 40 bilhões por ano de dividendo, exatamente. Pô, então, se fosse o meu dinheiro, eu não ia querer aprovar. Mas é o que eu votei a favor, hein? Eu apoiei a proposta e apanhei também. Sim, mas eu também apanhei e apoiei e lamentei muito a proposta do Paulo Guedes. Foi na Câmara e foi engavetado no Senado. Abraço para Arthur Lira aqui, que estou te esperando aqui. Inclusive, Arthur Lira aprovou essa proposta. Sim, foi engavetado no Senado. Mas engavetado, inclusive com pressão do empresariado, uma pressão de um lado de setores que entendiam que se prejudicariam e de outro lado de empresários que não entenderam a conta e simplesmente foram contra por ser contra, sem entender que eles seriam beneficiados. Qualquer empresário de varejo que tenha sido contra isso, errou a mão. Não sei dúvida. Para a gente finalizar aqui nossa história, para variar, qual o sonho grande do Sérgio Zimmermann? Olha, o meu sonho grande de verdade é o sonho de um país com o potencial que a gente tem no Brasil, que existe aqui no Brasil. O celeiro que é o Brasil, um povo maravilhoso. Você ter políticas públicas que potencializem tudo que a gente tem para entregar. Infelizmente, o que eu acho que por uma sucessão de governos equivocados nas políticas públicas, aqui a gente tem que lutar contra as atitudes do governo. A gente, cada dia, se está matando um leão de atitudes equivocadas de governo. O governo, ao invés disso, deveria ser o grande impulsionador de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. O sonho grande meu é você não viver numa ilha de prosperidade. Você viver num condomínio que precisa ter muros eletrificados, com segurança, que se você sai de carro, o carro tem que ser blindado, etc, etc. Qual a coisa que a gente mais gosta quando vai no exterior, na Europa, nos Estados Unidos? É você sair do hotel e ir até o restaurante, ou até onde quer que seja, caminhando. E lá você tem a sensação que está tudo bem. Agora, não dá para simplesmente falar, é um problema de segurança. Não, o problema de segurança faz parte de um contexto maior. A segurança também tem questões para serem resolvidas, mas não é só a questão de segurança. É uma questão de uma sociedade melhor, mais justa, mais próspera para todos. Eu defendo que o Brasil tenha muito mais ricos e bilionários do que tem hoje, mas que não tenha tanta pobreza, que não tenha tanto pobre e tanta gente da classe média sendo massacrado pelo sistema que as políticas públicas proporcionam através dos impostos sobre o consumo. Sérgio Zimmermann, no podcast Café com Ferri aqui, sou acionista lá, hein? E, vamos para a sessão presentes aqui, porque a gente não tem brindes, tem presentes dos patrocinadores, tem vários patrocinadores, né, Arthur? Fala da Adapta.
Adapta.org, tudo que você precisa saber sobre inteligência artificial. O Sérgio nem conhece a Adapta, porque eu nem conhecia. E os caras estão voando 70 mil assinantes, 70 mil pessoas aprendem sobre inteligência artificial na Adapta. Esse meu pitch tá bem melhor do que o pitch que tá escrito aqui, hein? Eles pediram pra fazer esse. Qual? Tá escrito. Ah, eu tenho que fazer o pitch aquele ali? Alô, Max! Deixa eu ver o teu pitch aqui. O meu é melhor. Vamos lá, tu quer fazer o pitch da Adapta aí? Você que sabe, se quiser eu faço o pitch aqui. Não, esse pitch não tá legal, cara. Bom, eu faço depois no Instagram. Vamos para a sessão presentes aí. Sessão presentes. Primeiro presente, o Café com Ferri. Cadê a camisa? A camisa da Sérgio K. Opa! Isso aqui, a sessão presentes é boa aqui, pô. Com esse nome tem que ser ótimo. Pô. Falando nisso, eu não queria contar isso, mas parece que o cara vai montar a maior casa noturna da história de São Paulo. Ouvi falar, sei lá. Fontes. O Fontes me avisou aqui. A camisa raiz. 1 ano de inteligência artificial da Adapta para Sérgio Zimmermann. 1 ano de... Caramba. Tu entende? Tu sabe mexer no chat GPT? Sei. Sabe mesmo? Sei. Eles têm uns cursos maravilhosos, é bom demais. Carnes da Estância 92, e não é carne mesmo. É carne mesmo que tem aqui? Claro, não, duvido. Pô, é churrasco, aqui não tem, é gaúcho aqui o negócio. E um kit churrasco com uma tábua, tem todo um kit churrasco aí, né? O que tem junto dentro do kit churrasco? Tem faca, tem avental, tem... Tiraram? Não tem um avental, gente. Ah, não tem um avental. Ah, tá. Bom. Esgotamos os estoques. O patrocinador, eu sempre assim, não, tem que patrocinar, tem que dar os presentes pros convidados. Vai ter uma hora que vai ter tanto presente, o cara tem que ir embora com um carrinho aqui. Gente, obrigado a Minerva Food, Sérgio K, Adapta, Sencom. Que mais, Emily? Hoje é só. Se você quiser patrocinar o podcast Café com Ferri, ou podcast dos formadores de opinião, por favor, entre em contato com Emily. Emily, com 2 L's e 2 Y's. Não, 2 L's e 1 Y. Um Y só fala pra irritar. Até o próximo podcast Café com Fé. Sigam o canal, sigam o Sérgio Zimmermann nas redes sociais, que ele é um influenciador do Shark Tank. Eu nem perguntei do Shark Tank aqui pra não dar ibope pra eles lá. Sérgio, obrigado demais pela presença aqui. Obrigado você. E o Sérgio ainda aguenta que eu encho o saco como acionista também. Obrigado você. Arthur, obrigado. E atenção, assistam Shark Tank, tá? Que tá legal pra caramba. A 9ª temporada tá imperdível. Assistam Ele é Shark sócio Tank. lá, por isso que ele tá fazendo esse merchan aqui. Um beijo a todos aí, obrigado, Sérgio. Obrigado. Tamo junto. Valeu.